Ao longo desta semana, portanto, repercutiu muito a greve dos caminhoneiros. Ontem, após 7 horas de reunião, como eu destaquei aqui na abertura do jornal, o governo e um grupo de representantes dos caminhoneiros firmaram um acordo e suspenderam por 15 dias a paralisação. Vamos verificar se a greve vai realmente ser encerrada, né? Porque a liderança está dividida, está pulverizada. Tem parte das lideranças ali que não assinou esse acordo. A greve foi causada pela elevação do preço do diesel, em decorrência da elevação do preço do petróleo no mercado internacional e desvalorização do real. Esse é o cenário externo. Mas a gente tem incidência de contribuição, de imposto, né, na composição do preço dos combustíveis aqui no Brasil, que é o nosso cenário interno. Para encerrar a paralisação, o governo propõe subsidiar o preço do diesel. Tudo isso que a gente está falando é diesel. Tem gente perguntando, e a gasolina? A gasolina não entrou nessa discussão, é diesel. Então, subsidia o preço do diesel até o final do ano, prevendo transferência de cerca de 5 bilhões para a Petrobras até o final do ano. Ela vai continuar fazendo a variação dela. Não vai subir diariamente, vai subir mensalmente, mas vai continuar fazendo a variação. Mas o que poderia ter sido feito para evitar esta paralisação? Você tem cenário externo, cenário interno. Seria possível prever, adotar alguma medida preventiva? E é essa a questão que nós vamos tratar agora. Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA e também leciona no PROCAM, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Professor Pedro Luiz, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Dificuldade para abastecer o combustível. Todo mundo correu ontem. Sim, vários postos fechados. Não é? E exatamente. A gente não sabe como é que vai ser, porque mesmo que essa greve se encerre, e a gente vai falar disso, o abastecimento, o reabastecimento, não vai ser imediato de produtos. Não, isso vai levar alguns dias. Já aconteceu anteriormente e realmente leva alguns dias para que todos os postos tenham combustível. Então, mesmo a greve se encerrando, o que parece que pode, infelizmente, não acontecer, alguns vai levar aí, eu acredito, uma semana para o mercado de maneira geral, não só combustível, mas também alimentação, tal, começar a voltar ao normal, né? Tem toda a razão. Tem muita gente que criticou aqui, já destaquei esse aspecto também aqui na abertura do jornal, especialistas criticando, dizendo que o governo acertou lá os detalhes do pacote, mas sem a liberação das rodovias, que isso é muito ruim, isso enfraquece o governo. Bem, há vários aspectos. A questão que colocamos é o que poderia ter sido feito preventivamente, prevendo esse cenário. Então, houve uma sucessão de erros por parte do governo, né? Em primeiro lugar, o governo federal deveria ter previsto o que poderia ocorrer em caso de elevação da cotação do barril do petróleo. Há um ano essa cotação estava pouco acima de $40, né, o barril, e agora ultrapassou os 70. Como a Petrobras não tem como segurar essa cotação sozinha, não tem como bancar isso, alguém teria que bancar essa diferença, e ela chegou ao bolso do consumidor. Um segundo erro foi o governo não ter agido com antecedência. Uma coisa é ele prever uma política tarifária que contemplasse, né, que considerasse a possibilidade de elevação do preço do barril, que é uma realidade, porque dependendo da situação internacional, né, agora esse antagonismo entre Estados Unidos e o Irã, dependendo da situação internacional, realmente você pode ter uma elevação do preço do barril do petróleo, é algo que escapa ao controle do governo, né? E o petróleo tem uma participação fundamental na nossa matriz de transportes. Nós somos altamente dependentes dele, como a grande maioria dos países, né? Como somos dependentes também do transporte de produtos, de cargas por rodovias. Então isso não foi contemplado na política tarifária, o que poderia acontecer, quais os impactos que poderiam ocorrer no caso de elevação muito grande da cotação internacional. Um segundo erro foi o governo federal não ter agido com antecedência. Aí fica aquela questão, será que o serviço de inteligência não monitorou e não informou o governo? Ou será que o governo foi informado, mas não deu a devida importância a uma possível greve? Então foi um erro estratégico muito, muito grande por parte do governo não ter se antecipado ao movimento. Em relação ao preço, é interessante comentar o seguinte, que em março, na verdade, o então ministro Henrique Meirelles havia proposto que o ICMS cobrado pelos estados fosse alterado
com a adoção de uma alíquota móvel. Quando a cotação internacional do petróleo subisse, o ICMS seria reduzido. Isso ajudaria a conter o aumento para o consumidor, mas poderia gerar uma perda de arrecadação em estados que estão com as finanças muito deterioradas. Por isso ela não foi aceita pelos governadores. Mas agora, por exemplo, o Rio de Janeiro já sinalizou que vai fazer uma redução do ICMS, e hoje está marcada uma reunião dos secretários estaduais de Fazenda, no Ministério da Fazenda, para discutir possível unificação da alíquota do ICMS, porque cada estado tem uma alíquota diferente, no sentido de também tentar reduzir o custo do diesel para o consumidor final, né? Mas a verdade é que ninguém quer pagar essa conta, em princípio. Então fica aquela dúvida, né? Em caso de aumento da cotação internacional, em caso da desvalorização do real que tem ocorrido, quem é que vai bancar a diferença? E agora o governo federal, também com problema de arrecadação, ele finalmente vai desembolsar, segundo o projeto que está tramitando, né? Tramitou na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado, vai desembolsar perto de 5 bilhões até o final do ano para conter a alta do diesel, né? Segundo esse projeto e também segundo o acordo que foi firmado ontem com algumas lideranças dos caminhoneiros. Para tentar efetivamente resolver esse problema, há duas possibilidades que eu acredito devam ser estudadas. Uma primeira delas, mais rápida, é prever um instrumento similar ao proposto pelo então ministro Henrique Meirelles, para reduzir impostos numa tentativa de manter o preço do diesel dentro de patamares mais aceitáveis, né? É claro, tem uma crítica em relação a isso, que numa economia de mercado os preços devem flutuar livremente, mas em um país, como a gente comentou, que depende muito do transporte rodoviário, o impacto que a cotação do barril do petróleo e a desvalorização do real pode gerar, ele é muito significativo, né? Uma alta de mais de 50% em um ano na cotação internacional precisa ser melhor ponderada. Ou seja, por mais que os preços flutuem, né, preços de mercadorias, de insumos, no caso do petróleo ele tem uma participação muito grande e o diesel vai ter uma repercussão fundamental no nosso transporte, que é altamente dependente, né, das rodovias. Então isso precisa ser efetivamente ponderado e é o que estão tentando fazer agora. Uma outra solução, que não exclui a primeira, é investir mais na produção e uso do biodiesel. Isso reduziria a nossa dependência do petróleo importado e seguiria os mesmos rumos do antigo Proálcool, que surgiu na década de 70. Ele não era um programa ambiental, ele surgiu tendo como objetivo substituir a importação do petróleo. E o biodiesel tem a vantagem de ser, assim como o etanol, um combustível de fonte renovável que é ambientalmente muito bom. Mas há um problema técnico a ser resolvido, né? É que os motores atuais, eles aceitam trabalhar com uma mistura de até aproximadamente 20% de biodiesel adicionado ao diesel normal. E eles não conseguiriam trabalhar exclusivamente com biodiesel. Seria necessário projetar motores específicos para isso. Mas é uma alternativa a ser considerada. Se a gente relembrar o Proálcool, quando ele surgiu na década de 70, a tecnologia para o uso do etanol nos automóveis, ela era ainda muito incipiente, que era natural porque o projeto estava surgindo naquela época. Ao longo dos anos, os desafios eles foram sendo superados e hoje, por exemplo, temos uma frota muito grande de veículos com tecnologia flex, que pode usar 100% de álcool, 100% de gasolina, uma mistura desses dois combustíveis sem qualquer problema. Então essa curva de aprendizagem ela pode ser muito reduzida para os veículos movidos a biodiesel, porque nós já temos conhecimento acumulado a respeito disso, né? Já temos experiência acumulada a respeito disso. E ele é uma alternativa que deve ser considerada do ponto de vista estratégico, porque gera benefícios econômicos e também ambientais. Então há uma solução mais de curto prazo, que é mexer nos impostos, né, no sentido de tentar manter
o preço do diesel mais estável, tendo em vista a repercussão que isso pode ter na economia como um todo, e uma solução mais a longo prazo, que é investir mais na produção de biodiesel, inclusive prevendo a possibilidade de ter veículos, né, caminhões, ônibus movidos 100% a biodiesel. Resolveríamos vários problemas. Porque como o biodiesel ele não teria uma cotação internacional, porque ele não pode substituir 100% o diesel, né, depende de modificações técnicas nos motores, ele teria uma cotação nacional. E isso facilitaria mais controle, facilitaria muito a administração desse preço. O impacto seria, ele não sofreria o impacto da elevação do preço internacional do barril do petróleo, ou sofreria muito menos com uma eventual desvalorização do real. Então é uma alternativa que deve, no meu entendimento, ser perseguida aí a médio prazo, a longo prazo, porque também ela tem uma repercussão ambiental muito positiva, né, porque é uma fonte renovável de combustível. Mas o biodiesel ainda, que parcela e se ocupa, só para a gente concluir, nesse cenário de hoje? Ele é misturado, se não me falha a memória, ele é misturado numa proporção de 7% ao diesel convencional. Ah, sim. Né? Então poderia chegar perto de 20% sem causar maiores problemas. Acima disso, os motores eles não aceitam, não aguentam. Aí tem que mudar a tecnologia. Tem que mudar a tecnologia. Tá? Então é isso que eu venho dizendo no sentido de prever esse tipo de alternativa ao longo dos próximos anos. Assim como nós ouvimos também outros especialistas dizendo, não é possível mais depender como dependemos, isso tem a ver com décadas de se investir, mas se parou de investir no transporte por outros modais que não seja exclusivamente o rodoviário, né? É um outro problema que nós temos também. Muita gente defende, falou assim, a gente precisa voltar a investir em rodovias e no transporte de cabotagem, né? A gente ficou muito dependente do transporte rodoviário. Muitas das rodovias têm um problema sério de manutenção. A gente tem boas rodovias no estado de São Paulo, mas também tem rodovias muito péssimas, né? Por exemplo, no centro-oeste, nordeste. E isso encarece, porque a gente está dizendo o seguinte, desgasta o caminhão, a saúde do caminhoneiro, a demora. Então, embora seja muito dependente do transporte rodoviário, ele não é as mil maravilhas, não. Né? A gente vê os bloqueios em grandes rodovias, então a gente fica com a impressão de que todas as rodovias têm uma condição minimamente aceitável. Mas a verdade é que tem muitas estradas no interior que são condições péssimas. Se chove, o caminhão não passa, por exemplo. Então, nós somos dependentes de uma matriz rodoviária que tem uma malha muito ruim em vários estados, né? Então é uma coisa a ser considerada, porque isso acaba encarecendo o frete, como você disse, acaba demorando mais para entregar os produtos. E quem paga, meu amigo, é você. Sim, vai para o bolso do consumidor. Os produtos ficam mais caros. Né? E quando fala o governo subsidia, é você que está pagando. Sim, no final é o imposto que a gente paga, que está sendo realocado de um lado para o outro. É só isso, né? É só isso. Ou é tudo isso, né? Para não simplificar. Bom, a gente não esgotou, obviamente, mas o que a gente diz é o seguinte, dá para prever. O governo tem essa obrigação de prever. As políticas, elas têm que se adiantar aos problemas. Ele deveria ter previsto. Fica a dúvida se ele recebeu ou não a informação, e tendo recebido a informação, que ele fez com ela. Porque ele não pode ser pego de surpresa por um movimento dessa magnitude. E aí a solução sai soluções emergenciais, como a que nós vimos ontem, um acordo que não está aceito por toda a categoria. Vamos continuar repercutindo. Professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor da ECA, e também leciona no PROCAM, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, e o canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Muito obrigada, professor, pela contribuição hoje. Eu que agradeço e fico na torcida para que tudo volte à normalidade o mais breve possível. Quem sabe? Vamos acompanhar. Obrigada, bom fim de semana. Para todos nós.